Eu começar a nossa conversa aqui lhe agradecendo. Agradecendo aqui a doutora Tágila Azevedo por me receber essa tarde. Muito obrigada, eu que Depois agradeço. dos seus pacientes que você atendeu, nós vamos ter uma conversa aqui sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, a sua parte profissional principalmente. Ok. Eu sei que você é uma mulher casada, tem filhos, não é? Isso mesmo, é verdade. Então, isso é uma coisa que a gente não deixa de priorizar. É verdade. Mas uma coisa que a gente vê em você é a sua garra de profissional. Muito obrigada. Você faz assim um trabalho maravilhoso e há muito tempo, não é? É verdade. A clínica já tem 10 anos, esse ano a gente vai 10 completar anos. 11 anos. Né? Então, assim, há uns 6, 7 anos atrás, a gente trabalhava só com a especialidade de ortodontia, Sim. que é a parte que faz a correção dos dentes. E com o passar dos anos, os casos finalizados, os pacientes me questionaram: doutora, por que a senhora não bota outro tipo de especialidade? A gente quer fazer um clareamento, a gente quer restaurar os dentes aqui. Queria continuar. Exatamente, não é? pela confiança que a gente aí. dá e a credibilidade que tem do nosso tratamento. Sim. E aí a gente, escutando o desejo dos pacientes, eu abri o leque de especialidades. Então hoje, a gente, graças a Deus, a gente já tem uma clínica que está há 10 anos no mercado e a gente pode dizer que a gente tem todas as especialidades. Então o paciente, quando ele entra aqui, ele é visto como um todo. A gente faz o planejamento não só pensando em, por exemplo, como era antigamente, só ortodontia, não. A gente faz toda a parte de reabilitação. O paciente sai daqui com planejamento do que ele vai fazer, se ele vai precisar de fazer cirurgia, se ele vai fazer implante, se ele precisa colocar aparelho, não, se o caso dele é só estética, se é só clareamento, não, vamos fazer lente de contato dental. Temos também a parte de odontopediatria, então a gente acompanha as crianças. Até odontopediatria? Tem odontopediatria. Maravilha. A gente faz um trabalho acompanhando o crescimento das crianças para saber se não, já tem 6, 7 anos de idade, já precisa usar aparelho, precisa fazer a parte de ortopedia facial. Então a gente, graças a Deus, com muito empenho e dedicação, tentando ir na luta, como sempre, né? Como a senhora falou, é muita dedicação. É muita dedicação, exatamente. E eu acho que o mais importante, sabe, é a gente se sentir feliz e amar o que a gente faz. Mas deixa eu só te perguntar, a partir de que idade você começa a atender as crianças, por exemplo? Para as mães ficarem sabendo aí. A nossa odontopediatra, ela tem tanta especialização na parte infantil como na parte desde a gestação. Sim. Então as mães, quando estão gestantes, elas podem vir para receber as orientações de como que deve se comportar, qual é a ingestão de alimento ideal que ela deve ter, e um bebê, quando nascer, como é que a mãe deve higienizar aquela boquinha, né? Agora, no atendimento, por exemplo, a odontopediatra começa a partir de 1 ano, quando começa a aparecer já os primeiros dentinhos. Tem crianças que é muito precoce, de 3, 6 meses já tem dentinho, já pode trazer para fazer avaliação. Poxa, aí vai aquele acompanhamento. Exatamente. Nós vamos fazer assim, uma criança dessa que chega aqui ainda pequena, né? Com a mãe já veio gestante, a criança nasceu, a mãe vai trazendo e tal. Aí você foi criando todas essas especializações, é isso? Não é? Mesmo. Que esse seu paciente, ele pode ser acompanhado a vida toda. Isso mesmo. Ele pode ser um paciente que vai iniciar na odontopediatria, depois ele pode ser um paciente se tiver indicação na parte de ortodontia, finalizando o tratamento ortodôntico, ele quer fazer uma parte estética, a gente também tem um serviço aqui na clínica. Então, num assim, só lugar. É muito importante. É muita dedicação, muita né? dedicação. A gente tem uma equipe de profissionais capacitados, assim, eu gosto de deixar bem claro que nem eu falo, a gente, no mundo que a gente vive, e não só na vida profissional, a gente depende de muitas pessoas, Isso mesmo. Então, graças a Deus, eu tenho a sorte de ter uma equipe muito boa. Então, eu faço uma seleção bem criteriosa dos profissionais que trabalham comigo. Então, eu não sou especialista em tudo. As pessoas perguntam, doutora Tágila faz tudo? Não. Eu tenho 2 especialidades, sou especialista em ortodontia e especialista em orofacial. Então, quem faz a outra parte é uma equipe que eu tenho, né, de colegas, são capacitados também, treinados
para fazer esse atendimento. Quantas pessoas tem? Eu tenho mais 7 colegas que trabalham comigo. 7 colegas é uma equipe muito boa. Né? Exatamente. Muita coisa. E os outros é a parte técnica, né, que nós temos aqui na clínica também, que ajudam, que faz, que a gente fala a odontologia a 4 mãos, que ajuda o colega, a dentista a estar trabalhando. Mas para chegar até aqui, eu imagino como você se especializou, como você foi a congresso, como você fez cursos. Até hoje não pode parar, porque cada hora surge uma novidade, exatamente, não é? Uma coisa para facilitar a vida das pessoas. A gente sabe que hoje a parte odontológica, a parte de saúde, a parte médica em si, toda hora aparece uma novidade. Toda hora hoje a gente usa uma corrente que tem um tratamento tal. Depois uma semana depois já lança um artigo novo que não, aquilo que a gente tratava agora é melhor tratar de uma outra maneira. Então não para de estudar. Quem é da área de saúde e que eu falo assim, que gosta do que faz, quer ser competente, é o tempo todo estudando, o tempo todo se reciclando. Então assim, eu sou muito feliz, é o que eu falo, eu, graças a Deus, soube escolher e escolhi realmente o que eu amo, o que eu gosto de fazer. Como a senhora começou na entrevista, eu tenho uma família, eu tenho marido, tenho 2 filhos, mas eu, graças a Deus, assim, eu tenho pessoas que me ajudam em casa, que são bem competentes, e quando eu venho para minha empresa, para o meu trabalho, Maria, eu me realizo também. É uma coisa que você ama fazer. Amo fazer. Eu adoro finalizar um tratamento ortodôntico e ver a satisfação do paciente. Adoro, ao mesmo tempo, quando finaliza o tratamento, eu falo, olha, ficou lindo, mas precisa de tal coisa. A gente poderia melhorar assim. Então, eu acho que é da minha pessoa ser honesta, ser dizer, não, acho que não valeu a pena, vamos repetir tal coisa. Sabe, a gente ser honesto, ser solidário com o cliente da gente. E isso a gente tem que levar a vida toda, né? Não só no lado profissional, mas como no lado pessoal também. Então eu busco seguir os meus princípios que eu tenho de família, de educação, de respeito, também na área profissional. Além de ser uma pessoa extremamente agradável, simpática, muito obrigada, profissional assim ao extremo. Mas vamos falar sobre essas várias facetas, não é nem facetas, porque especialidades, isso, não é, da casa e suas. O que o paciente encontra aqui? Pronto, a gente tem uma clínica hoje que a gente tem a especialidade de ortodontia, que é a parte que faz a correção dos dentes, a parte de aparelho. Que coloca aparelhos. Que eu imagino que deve ter aparelhos transparentes, a pessoa escolhe. Na realidade, a gente indica qual é o melhor para o cliente, para aquele caso, dá um leque de opções e a gente vai sentando com ele e vai lapidando o que é melhor para aquele cliente, né? Sim. Então a gente tem ortodontia, tem a parte de prótese, que é a parte de reabilitação, o paciente que vem, que quer trocar uma prótese, então ele, não, eu não quero prótese, eu quero implante, então a gente também tem especialidade de implante. Tem essa parte também, tem é completo. Tem a parte, como a gente falou, da odontopediatria, e a gente tem a grande novidade hoje na área odontológica, que é o sistema CAD/CAM. Que é o sistema esse que eu estou curiosa, querer saber. Essa é uma novidade grande aí mesmo na área odontológica. Foi desenvolvido um software, na verdade, um sistema, onde a gente faz um escaneamento dos dentes e através desse escaneamento a gente pode imprimir esses dentes. Então, tu imagina um paciente sentar na cadeira do dentista. É como se fosse uma impressora. É uma impressora 3D. Lógico que a gente faz. Me diga, é aquela máquina essa máquina aqui, exatamente. Essa máquina. Esse é o sistema CAD/CAM. Então, nesse sistema, a gente tem uma câmera intraoral, onde ela escaneia, ela filma os dentes do paciente. Depois que ela escaneia, a gente faz todo o preparo para poder imprimir na máquina do dente. Então, por exemplo, um paciente senta aqui, ele vem busca só estética. Sim. Ele fala, não, doutora Tati, eu quero agora essas lentes de contato dental que os famosos estão usando, que todo mundo tem dente branco, eu quero esse dente. A gente vê nas novelas, na televisão, os atores todos com os dentes lindos, não é? Então deve ser isso que eles usam. Então a gente faz esse escaneamento e faz um preparo, seleciona junto com o paciente a cor que ele quer, o formato do dente. Ah, não, eu quero aproveitar o mesmo modelo do dente que eu tenho, porque eu não quero que fique nada muito artificial. Para não mudar. Para não mudar tanto. Então a gente vai seguindo a orientação e o desejo do paciente e depois a gente imprime. Então assim, eu consigo fazer, lógico que tem que ter muita dedicação, como a senhora falou, eu consigo entregar alguns casos em um dia. A gente faz um escaneamento pela manhã e no final do dia eu entrego para o paciente. Agora, muito rápido. Rápido. Para a senhora ter noção, essa máquina imprime um dente em 10 minutos. Então a gente faz, o paciente senta,
a gente escaneia, faz todo o preparo, imprime e coloca na E esse material utilizado é a porcelana? Porcelana finíssima. Finíssima. Deixa eu mostrar aqui pra senhora. Eu quero ver. Estou curiosa. Esse aqui já são alguns materiais prontos, que a gente testou em alguns pacientes e não deram certo. Por exemplo, né? Assim pode pegar? Pode pegar. Nossa, mas é finíssimo. Olha aqui, ó. Esse aqui é o branco mais branco de todos, que a gente fala branco papel. Eu digo que é branco globo, padrão globo. É isso mesmo. Nossa, mas é fantástico, é muito fininho. É um caquinho, um negócio assim delicadíssimo. Ele cobre o dente? Cobre o dente. Hoje em dia não, a gente só sobrepõe. Não desgasta nada. Não. A gente faz uma pequena retenção naquele dente, que é uma microabrasãozinha. É para aderir. Para aderir. Sim. Mas o produto que é usado é um produto especial, que a gente chama de cimento resinoso próprio para usar para esse material. Para a senhora ter ideia, as lentes de contato, a durabilidade são de 20 anos. Já tem colega. Muito tempo. Muito tempo. Já tem colega que fala que é para sempre. Quanto ao cuidado. Sim, tem que ter aquele cuidado como a gente tem de ir ao dentista. Exatamente. Não é 6 meses, por exemplo? Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa normal, ela precisa ir no dentista a cada 6 meses, ela precisa escovar os dentes, ela precisa passar fio dental. Não é porque ela botou uma lente de contato que ela vai deixar de fazer de jeito nenhum. Ela tem que continuar escovando, passando fio dental e fazendo consultas periódicas. Normal. Pronto. Esse sistema também, ele não faz só as lentes, por exemplo, faz as coroas. Então tem gente que fez um tratamento de canal, né, perdeu a estrutura dentária, precisa colocar um dente. A gente faz tudo isso, que são aqueles bloquinhos, lembra que antigamente chamava de bloco? Bloco que cobre todo o dente. Todo o dente. Todo o dente. Aí já pega toda a estrutura dentária. Maravilha. Então a gente tem, na realidade é um sistema que a gente fala que é porcelana. Tudo porcelana. Essa máquina imprime até zircônia. A zircônia, que é um material como se fosse similar a um vidro, porém é muito mais resistente, ela serve para substituir o material que a gente usava na boca, que usava de metal, que seriam os metais. Então, por exemplo, existiam próteses que a gente usava o material de sustentação para colocar a porcelana em cima, um metal. Então, hoje em dia, por causa da estética, se está se substituindo o metal e colocando a zircônia. Tudo com material de porcelana. A gente escolhe a cor do dente e coloca. E quando a pessoa precisa de um acompanhamento assim de 6 em 6 meses, lógico que não precisa tirar essas facetas, não. Elas são permanentes. Elas são coladas. São coladas. Permanentes. Para tirar isso, só passando broca. Como se eu fosse fazer uma restauração no dente, que a gente precisa botar broca para tirar aquela cárie, por exemplo. Sim. Eu tenho que passar broca no dente todinho. E qual é assim a idade? Tem idade assim que seja melhor para fazer isso? Não. Porque tem uma fase da vida que o adolescente, por exemplo, tem mais assim probabilidade de ter cáries, não é? Aí isso. O que você aconselha nessa hora? Eu acredito, essa foi uma excelente colocação que a senhora colocou, que realmente o melhor é que o paciente que vai usar a lente de contato, ele tenha em primeiro lugar uma maturidade quanto aos cuidados de higiene bucal. Então, jamais tem indicação para um paciente que tem uma péssima higiene bucal, um paciente que tem uma boca, por exemplo, cheia de restauração e que até hoje não cuida, tem gengivite, que é inflamação gengival porque não usa fio dental. Então, esse é um paciente que não tem indicação. Porque não é porque eu vou botar uma película de porcelana no teu dente que tu vai recompor todo o teu dente que acabou a tua preocupação com o dentista, não. E os problemas, né? Exatamente. Então, não é assim. Então, essa fase realmente de adolescência é uma fase extremamente complicada, porque o tipo de alimentação é uma alimentação, às vezes, extremamente cariogênica, então não tem um cuidado também com a higiene. Então, eu também não gosto de indicar nessa idade. Sim. Então, o ideal é quando a pessoa tem um pouco mais de maturidade, de responsabilidade, para poder cuidar. Para saber realmente o que quer. Exatamente. É melhor, é mais recomendado quando passar daquela idade. Exatamente. Para ter os cuidados. Eu prefiro ter esse discernimento quando a gente for indicar. Sim. Até para não cair na banalidade, né? Eu acho que se a pessoa já tem os dentes perfeitos, os dentes não tem borda quebrada, não tem borda desgastada, porque quem é adolescente os dentes estão perfeitos. Agora, com o passar do envelhecimento da idade, o dente começa a escurecer com a ingestão dos alimentos, ou então começa a quebrar alguma borda, porque a gente tem paciente que às vezes aperta o dente dormindo involuntariamente,
Tem bruxismo, né? Exatamente. Tem gente que tem a apneia também do sono, né? E aperta os dentes então, e vai desgastando. Então, isso seria muito melhor e mais indicado para esses pacientes, para a gente reconstituir o dente. Entendeu? Devolvendo para ele forma, anatomia, coloração, e o paciente fica muito mais satisfeito. Agora, você colocar uma película de porcelana, só porque eu quero ter dente branco, então é bom a gente reavaliar. Você já não recomenda nessa? É bom avaliar o caso. Certo. Cada caso é um caso. A gente pode colocar isso aqui. Mesmo. Mas só mais uma pergunta a respeito do bruxismo e a apneia do sono, que também é um problema muito sério e grave. A pessoa pode até morrer. A apneia do sono mata. A indicação de quem tem um diagnóstico de apneia do sono precisa, em primeiro lugar, tratar o quanto antes disso, porque mata. Porque a apneia do sono, quando ele está dormindo, ele para de respirar, consequentemente, ele começa a liberar adrenalina do sistema nervoso central, porque ele entra num momento como se fosse um desespero, porque está sem ar, e aí pode ter um problema cardíaco. Os pacientes que têm apneia têm um índice muito grande de ter hipertensão arterial, então precisa fazer acompanhamento. E o que o dentista pode ajudar? Então, por exemplo, na minha especialidade que eu tenho de dor orofacial e DTM, a gente estuda a parte de apneia do sono. Então, primeiramente, o paciente que é diagnosticado apneia, ele foi diagnosticado não por mim, dentista, mas sim por um médico. Sim. Um médico especialista em sono. O paciente ele precisa passar por um médico de sono, fazer uma polissonografia, que é o exame onde ele vai fazer ele vai dormir ou numa clínica com os aparelhos, onde ele vai estar sendo monitorado, vai ver qual o período que ele faz, se ele aperta dente, se ele é bruxixa, se ele tem só apneia. E aí o médico, a partir de quantas apneias, o caso, não é? Ele vai dar um parecer, se ele tem uma apneia moderada, leve, ou se é uma apneia severa. Digamos que o paciente tem uma apneia severa, a indicação não é tratamento com aparelho intraoral, que eu coloco, por exemplo, aqui na minha clínica. Sim. Quem tem apneia severa tem que tratar a apneia severa com um aparelho que a gente chama que é um CPAP, é uma máscara que o paciente coloca para dormir e ela joga um fluxo de ar contínuo. O paciente que tem apneia, por exemplo, mesmo que o paciente que tem bruxismo também acontece isso, ele fica 10 minutos em cada estágio, 15 minutos. Muito mal. Dorme mal. O sono é muito interrompido. Exatamente. Amanhece cansado, amanhece. Exatamente. O paciente acorda cansado, irritado. Ele começa a desenvolver dor crônica porque ele não tem qualidade de vida. Então a gente trata não só para poder o paciente sobreviver, lógico também respirar, mas para devolver a qualidade de vida do paciente. E esse tratamento com esse aparelho é feito aqui? Eu que trato. Muito bem. Essa é uma das minhas especialidades. Que maravilha. Aí, como a senhora falou também do bruxismo. Sim. Hoje o bruxismo é o mal do século. A gente, assim, é impressionante como foi tão interiorizado. Criança, adulto, tudo. Toda a faixa etária. Quem é bruxista criança, provavelmente quase 70%, 80% ele vai ser bruxista adulto. Nossa. Tá ligado ao quê? Estresse e ansiedade. A vida que a gente leva hoje moderna é só isso. Então, antigamente, a senhora lembra que todo mundo tinha tique nervoso, ou sacudir a perna, ou ruir a unha. A gente vê menos agora, não é? Lógico, todo mundo foi inibido, para de sacudir. Porque tu tá vendo, tu manda, porque o teu filho tá roendo unha, tu fala, para de roer a unha. Isso. Então, o bruxismo, o que é? O cara tá perto da noite, né? Quando a pessoa dorme, não? Tem gente que aperta dente, arranja dente durante o dia. A qualquer hora. A maioria do tempo, porque hoje eu vim agora de um congresso de São Paulo só de dor orofacial e DTM, e a gente foi assim, fizeram uma pesquisa, a gente viu nos artigos novos, está falando justamente isso. O bruxismo que é mais, como é que eu posso dizer, pior na realidade, que desencadeia com mais problemas é o bruxismo durante o dia. A péssima notícia, não tem cura. Essa é a notícia pior que tem só controle. E precisa controlar, porque o paciente com controle vai devolver para ele qualidade de vida. Mas que controle é esse? É usando um aparelho que é um dispositivo. Na realidade é uma placa que a gente fala, um dispositivo intraoral, todo feito de acrílico, feito para aquele paciente, e ele vai fazer de uso direto mesmo, contínuo, só para dormir. A gente dá para dormir. A gente também faz algumas avaliações, que a gente dá orientação cognitiva, explica para o paciente como ele tem que melhorar a qualidade de vida, explica para ele qual é o melhor tipo de alimento que ele deve estar mastigando, porque o pior que a gente pega hoje em dia no tratamento é porque ninguém vem. Eu vim fazer tratamento com a senhora porque eu aperto o dente. Não, eu vim porque eu tô com dor na face, eu tô com dor na articulação. Exatamente. E o paciente já vem com dor. Desse problema. Por isso que a especialidade é dor orofacial e DTM. Sim.
Então o paciente, quando ele procura, ele está com dor na face, ou é dor na musculatura, ou é estalido na articulação, é zumbido. Hoje a gente pode tratar bruxismo de várias maneiras, que tem a placa, como a gente falou agora há pouco, mas também hoje em dia a gente usa muita toxina botulínica, que é o Botox. Então a toxina botulínica é fantástico para paciente que aperta dente. Atua também? O Botox, qual é a indicação do Botox? Diminuir uma ação muscular. E quem aperta dente, ele está usando o quê? Músculo para apertar. É lógico. Então a gente vai diminuir aquela ação do músculo. Então na hora que a gente faz parte do tratamento, né? Exatamente. Então é lógico que eu preciso fazer uma avaliação, ver o grau de envolvimento muscular para indicar. Outros pacientes que já têm comprometimento articular, que já tem muito estalido, travamento na articulação, aí existe outro tipo de medicação que eu posso aplicar na articulação para poder devolver essa biomecânica da articulação. Então assim, a gente hoje, graças a Deus, tem um leque bem grande de indicação, de tratamento para quem tem dor orofacial e disfunção na articulação. Então a pessoa tem que vir para fazer uma avaliação. E quanto antes, porque tem gente que fala, tá só instalando. Um dia travou. Porque passa. Por que é difícil de tratar? Por que cronifica? Porque ninguém vem no começo. Eu tenho um paciente, para a senhora ter ideia, que vem 10 anos sentindo o problema e só vem procurar, eu não consigo mais. Doutor, eu estou sem abrir minha boca, eu não consigo mais falar, não consigo mais comer. Aí que ele vem procurar tratamento. E está sentindo alguma coisa, né? Só vem porque tem dor. Só vem porque tem dor. Entendeu? Não vem no começo, que começou com sinais, né? Porque, por exemplo, o estalido é um sinal, é um sintoma. Ele já teria que ter vindo, mas ele não vem só depois. Eu acho que nós esclarecemos muitas coisas aí, obrigada, não é? Eu ótimo. acho que as pessoas aí estão interessadas. Eu aprendi muita coisa e também fiquei muito bem informada. Muito obrigada, E eu acho que com isso a gente ajuda as pessoas, né? O mais importante, eu acho, que dessas entrevistas é a gente acrescentar algo na vida de algumas das pessoas, né? Lógico, porque tem gente que tem problemas aí, não sabe nem com quem procurar, o que tratar, se tem tratamento. Isso mesmo. Eu acho que é muito legal esse trabalho que a senhora faz. A senhora está de parabéns. Obrigada. Eu que agradeço por a senhora ter vindo aqui. Obrigada. Eu agradeço muito por ter me recebido, tá? Muito obrigada. Nós vamos estar sempre à sua disposição. Muito obrigada.